Sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai explorar uma perspectiva profundamente espiritual apresentada em nossas fontes sobre um tema que, vamos ser sinceros, muitas vezes passa totalmente batido. O material argumenta que existe uma conexão sagrada, profunda e inegável entre os nossos hábitos físicos e a nossa santificação. Segundo a fonte, a forma como nós nutrimos a nossa estrutura terrena não é só uma questão de biologia ou estética, de jeito nenhum. O autor descreve isso como um verdadeiro campo de batalha espiritual. E o texto sugere que, ao compreendermos a força daquilo que consumimos, nós literalmente abrimos as portas para uma comunhão muito mais íntima com o divino. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Essa citação estabelece a premissa fundamental do autor. Existe uma relação misteriosa e admirável entre a carne e o espírito. Para a fonte que estamos estudando, a gente simplesmente não pode separar a saúde física da vitalidade espiritual. O corpo humano é apresentado aqui como um verdadeiro templo vivo, projetado para ser a habitação do espírito. Seguindo essa visão, quando negligenciamos a saúde e o bem-estar desse maquinismo maravilhoso, nós automaticamente atrofiamos a nossa mente. O material argumenta que é impossível glorificar a Deus de forma plena quando permitimos que nosso templo físico seja arruinado por maus hábitos. E é exatamente aqui que precisamos analisar a visão do texto sobre o papel dos nossos sentidos. Olha só que interessante, eles não são descritos apenas como ferramentas de percepção, mas sim como as verdadeiras vias de acesso à alma. Condescender com o paladar à custa da saúde é, nas palavras da fonte, um ímpio abuso desses sentidos. O argumento é que quando entregamos o controle aos impulsos e cometemos intemperança, nós desperdiçamos energias vitais e enfraquecemos a nossa força moral. Isso acabaria ofuscando a percepção espiritual e limitaria severamente a graça de Deus de operar em nós. Para ilustrar a gravidade de tudo isso, a fonte traça um contraste bíblico impressionante. A análise aponta que a nossa história de quedas começou lá atrás, no Jardim do Éden, onde a ruína da humanidade não aconteceu por um ato de violência, mas pela condescendência com o apetite, quando Adão cedeu à vontade do paladar. Em oposição direta a isso, a fonte destaca o deserto, onde Cristo obteve a vitória absoluta sobre esse mesmo apetite. O texto defende que ele precisou iniciar a sua obra redentora exatamente no ponto em que a humanidade fracassou, pavimentando o caminho de volta através da pura abnegação. E esse número 6 aí na tela representa, na nossa análise, o período exato dessa provação. Foram 6 semanas, quase 40 dias de inexprimível agonia e jejum absoluto no deserto. Segundo o texto, Jesus suportou essa fome excruciante não apenas como um teste pessoal, mas para quebrar, em favor da humanidade, as pesadas correntes do apetite pervertido. O autor sugere que a força esmagadora dessa tentação só pode ser verdadeiramente avaliada quando a gente olha para a agonia que, de acordo com o relato, o Filho de Deus suportou por cada um de nós. E isso ilustra brilhantemente uma verdade bem humilhante apresentada pelo autor. A gente não tem como vencer essa batalha por conta própria. O argumento central aqui é que o plano da salvação exigiu intervenção e poder divinos justamente porque a força do apetite sobre a raça caída era simplesmente avassaladora. Hoje, nós enfrentamos tentações modernas o tempo todo, né? Alimentos ultraprocessados e estímulos constantes. Segundo a fonte, sem se apegar ao poder redentor de Cristo, tentar vencer esses hábitos apenas com a nossa força de vontade é uma batalha perdida. A perspectiva do texto é de que nós precisamos urgentemente dessa força celestial. Agora, o que é realmente fascinante e até um pouco assustador é como a fonte mapeia a nossa queda acontecendo de forma super silenciosa. É descrito como um ciclo insidioso e crescente. A análise aponta que tudo começa ali no passo 1, na nossa mesa, comendo em excesso ou ingerindo alimentos inadequados. Isso nos leva direto para o passo 2, onde os órgãos digestivos ficam debilitados e a comida simples já não satisfaz. O corpo, então, num estado doentio, clama pelo passo 3, o desejo por estimulantes leves, como chás cafeinados e café, buscando um ânimo artificial. E, finalmente, esse apetite educado para o erro passa a exigir coisas mais fortes, culminando no passo 4, a rendição fatal a estimulantes severos como o fumo e o álcool. É literalmente dissecado como uma escada direta para a ruína física e moral. E a fonte alerta que o grande engano mora justamente aqui, na natureza ilusória dos estimulantes. Segundo o texto, quando a gente consome essas substâncias, o intelecto parece revigorado, a imaginação fica mais viva. Mas isso seria, na verdade, uma grande farsa bioquímica e espiritual. O argumento é que os estimulantes agitam o sistema nervoso e roubam as reservas de energia que o corpo estava guardando para o futuro. Todo esse fortalecimento temporário é descrito como sendo inevitavelmente seguido por uma queda drástica, uma depressão profunda que afeta não só a nossa biologia, mas a própria vitalidade do nosso espírito.
Aqui, a fonte traça um paralelo bem cristalino das consequências, com um foco todo especial naqueles que lideram espiritualmente, como pastores e líderes cristãos. De um lado da tabela, a intemperança resultaria em uma mente obscurecida e na total falta de vitalidade do espírito, arruinando a capacidade de ministrar. O material afirma que hábitos sedentários combinados com o excesso de comida simplesmente esgotam as energias vitais. Por outro lado, a estrita temperança, aliada ao exercício físico, resulta em pensamentos claros, força moral fortalecida e impressões assinaladas nos corações dos ouvintes. Para o autor, a mente livre e saudável é o verdadeiro canal do Espírito Santo. Diante de todas essas armadilhas e de um apetite corrompido ao longo de tantas gerações, o autor apresenta um chamado urgente e profético para esses dias finais. Segundo o texto, o único caminho verdadeiramente seguro é este: não tocar, não provar e não manusear. E isso vale para os chás estimulantes, para o café de todo dia, para as comidas excessivamente condimentadas que inflamam o nosso paladar, até chegar aos venenos claros como o fumo e o álcool. A fonte defende que a gente precisa de um propósito muito firme, ancorado em Deus, para rejeitar essas pequenas armadilhas diárias que embotam a nossa consciência. O texto nos leva então para um dos lugares considerados mais sagrados de todos, o lar cristão. A fonte descreve um dever sagrado onde a mesa de jantar não é só um móvel de madeira, não, ela atua como um verdadeiro altar. Segundo a análise, é ali, dia após dia, que o destino espiritual e físico das futuras gerações é moldado. O material enfatiza a responsabilidade profunda dos pais de educarem o paladar das crianças desde o berço, alertando que a complacência não deve, de forma alguma, transformar os filhos em escravos dos próprios desejos, antes mesmo de chegarem à vida adulta. Então, o ponto crucial defendido pela fonte é a aplicação dessas reformas sagradas dentro dos nossos lares. O conselho do autor é prover apenas o que é nutritivo e simples, deixando de lado todas aquelas extravagâncias que só servem para excitar o paladar. O texto sugere ensinar a abnegação ativa na prática, combinar o estudo e o trabalho mental com o vigoroso exercício físico ao ar livre para que o sangue circule e as toxinas sejam eliminadas. E, acima de tudo, a recomendação é guardar, como sentinelas fiéis, todas as pequenas aberturas e vias de acesso à alma contra as tentações sutis. É essencial a gente notar como a fonte redefine a palavra temperança aqui. Muitas vezes a gente vê isso só como uma lista chata de proibições alimentares, né? Mas, à luz deste material, a temperança é apresentada como uma poderosa arma de santificação, um mecanismo vital de defesa espiritual. O argumento central é que, quando negamos os apetites inferiores, o nosso intelecto é preservado, as nossas faculdades de percepção permanecem claras e nós somos fortalecidos na graça divina. A fonte diz que a temperança afina os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a voz mansa e suave do Espírito Santo. Aí o texto levanta esta pergunta que ecoa com uma solenidade gigantesca. Paremos para pensar de forma analítica. Como nós podemos almejar compreender as providências divinas, discernir as manobras do inimigo e separar o que é santo daquilo que é profano, se o nosso próprio cérebro está completamente entorpecido por escolhas alimentares ruins? A premissa do autor é muito clara. Ceder aos apetites terrenos nos cega para as realidades celestiais. E o embotamento físico traz inevitavelmente a escuridão moral para a nossa vida. Apesar de tudo isso, a fonte aponta que a esperança brilha intensamente através do exemplo de Cristo, argumentando que a vitória completa é, sim, totalmente possível. O texto afirma que o Redentor veio exatamente para trazer esse poder de volta para a humanidade. Segundo a análise, ao abraçarmos a abnegação, nós sujeitamos as paixões inferiores ao domínio das faculdades mais elevadas da alma. Nós limpamos a casa e restauramos a nossa clareza. Ao preservar o intelecto, a fonte conclui que nós preparamos genuinamente os nossos templos vivos, não só para uma vida mais longa aqui na Terra, mas para a própria eternidade. Para fechar, precisamos lembrar que essa não é só uma mensagem para a gente guardar 7 chaves. Segundo os autores do material, essa é uma luz que deve e precisa ser proclamada. A fonte deixa um apelo urgente para que todos compartilhem essa reflexão vital com as suas comunidades para ajudar aquelas pessoas que sofrem, que estão presas nas correntes invisíveis da intemperança. O texto sugere que, ao espalhar essas verdades, nós nos tornamos instrumentos na grande obra de salvação. Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, fica aqui o questionamento central deste material para refletirmos. Até que ponto os nossos hábitos diários na mesa estão secretamente ditando a clareza da nossa mente e o futuro da nossa vida espiritual?